Uma casa lá nos Estados Unidos fica pronta em 100 dias. A mesma casa aqui no Brasil, de tijolo, leva de 9 a 12 meses. Lá, a parede é uma placa que você fura com a mão. Aqui é tijolo de concreto que aguenta um caminhão bater. Mais ou menos. Aí bate a dúvida: quem tá certo? O gringo que constrói rápido e barato ou a gente que constrói pesado e devagar? Cola comigo, os próximos minutos eu vou te mostrar como a casa é lá e como a casa é aqui e o motivo histórico, cultural e de engenharia delas serem tão diferentes. No final, você vai entender que nenhuma das duas está errada e também nem todas estão totalmente certas. Alô vocês, sejam bem-vindos. Eu sou aqui Martim, engenheiro civil, especialista em construção financiada e aqui a gente fala de obra sem enrolação. Bora lá? Deixa eu te levar para dentro de uma obra americana, porque quando você entende como ela é montada, a ficha cai na hora. A casa americana não é construída no sentido que a gente conhece. Ela é montada. É quase um kit gigante que chega pronto e o pessoal só encaixa no lugar. A estrutura é de madeira, leve, pinho de reflorestamento, pregada que nem um quebra-cabeça. Eles chamam de wood frame. Não tem coluna de concreto, não tem viga armada do jeito que a gente faz. É um montante de madeira em pé, uma do lado da outra. E o telhado não é feito no lugar. A treliça, aquela tesoura que segura o telhado, chega pronta de fábrica, o guindaste sobe e eles pregam. Em um dia o telhado está de pé e pronto. A parede por dentro é o famoso drywall, uma placa de gesso que já vem lisa, pronta para pintar, não tem reboco, não tem pedreiro passando massa para corrigir o defeito e esperar secar. Prega a placa, passa uma massinha só na junta, pinta e acabou. E olha o detalhe que assusta o brasileiro. No meio dessa parede oca, vai lã de vidro ou espuma para isolar o frio, calor e o barulho. A fiação elétrica é grampeada direto na madeira, sem canduíte, e o encanamento passa por dentro. O ar-condicionado central corre por dentro do forro, distribuindo ar pela casa inteira. A fundação é rasa por conta das casas serem bem mais leves. Muitas delas só usam uma radier, que é uma lajona bem grande no chão, e pronto. Não precisa daquela fundação profunda que a gente normalmente faz aqui. Portas e janelas, padrão de fábrica, de PVC, vidro duplo, o arquiteto tem que se adaptar ao tamanho que existe na prateleira. Não é o contrário. E o segredo da durabilidade, presta atenção nisso porque é o pulo do gato. Antes de fechar a casa, ela é toda envelopada por fora de uma manta impermeável, porque o que destrói a casa de madeira é água. Barrou a água, a casa dura muitos anos. E o resultado dessa lógica toda, uma casa de 150 metros fica em pé com uns 100 dias. Rápido, limpa, pouco entulho, desperdício pouco e, cara, bem mais fácil de se girar. Agora vem para nossa obra. É outro mundo. Aqui a casa não é montada, ela é construída. Tijolo por tijolo, na mão. O nome disso é alvenaria. A base é pesada, sapata, baldrame, fundação que segura muito peso. Sobe pilar de concreto armado, viga, a parede é de tijolo cerâmico ou bloco assentado com argamassa. Sobre a nossa cabeça, o que tem? Laje de concreto. O que o brasileiro gosta de dormir é com a laje em cima dele. Dá aquela sensação de que isso aqui não vai para nenhum lugar. É uma loucura, né? Cada parede dessa ainda leva reboco nos dois lados, massa, lixa, correção e só depois a pintura. Cada etapa precisa secar antes da próxima. O concreto tem que curar e isso leva tempo. Por isso, a mesma casa que lá, uma de 150 metros, sai em mais ou menos 100 dias, aqui leva de 9 meses a um ano. E não é porque o brasileiro é lento, não. É porque o método é outro. É mais artesanal, mais robusto e mais dependente da habilidade da mão de obra do pedreiro. Pedreiro bom vale caro. A grande diferença é que você sente na pele, sente a solidez e o peso da obra. Você bate na parede e ela responde: tá aqui. É uma casa que passa a ideia que vai atravessar o tempo, porque na nossa cabeça é isso que ela tem que fazer: durar décadas e gerações. Agora a pergunta boa: por que dois países chegaram em soluções tão opostas? E aqui não é o acaso, é história pura. A começar na colonização dos Estados Unidos, que foram colonizados a partir do norte, uma região fria. E o que tinha lá de sobra? Floresta de árvore grande, reta, pinheiro e cedro. Madeira leve, fácil de cortar, cresce rápido e no lugar de inverno duro é um ótimo isolante térmico. Madeira segura o calor dentro da casa. Então usar madeira lá não foi preguiça, foi inteligência. Era um material certo para o clima e para a geografia deles. E aqui no Brasil, a colonização começou pelo litoral, na Mata Atlântica, e as nossas árvores
árvores eram outras, menores, mais torcidas, menos isolantes. Mogno, ipê, madeiras excelentes, mais caras e difíceis de tirar em escala. Não dava para construir um país inteiro com elas. Mas o que a gente tinha de sobra? Tinha um barro para fazer tijolo e depois cimento e concreto, barato, abundante em todo canto. Então a alvenaria também não foi um atraso. Foi o nosso material certo para o nosso chão. E aí entra o juiz de tudo, o clima. Nos Estados Unidos, boa parte é fria e seca. Madeira ali dura muito porque o inimigo dela, que é a umidade, não ataca tanto. Aqui é o contrário. Calor e umidade tropical o ano todo. Umidade apodrece a madeira, chama cupim, chama praga, manter uma casa em pé no nosso clima é muito mais trabalhoso e caro. E vê só, tem mais um detalhe. Lá eles convivem com furacões e terremotos. E veja que interessante. A casa de madeira é boa para isso. Ela é flexível, ela balança e não quebra. Aqui a gente quase não tem terremoto nem furacão. Então a rigidez do tijolo já não é um problema. É uma qualidade aqui para o nosso solo. Ou seja, cada país desenvolveu a casa que fazia sentido para o material que tinha, para o clima que enfrentava e para as ameaças que existiam. Não tem burro nem esperto nessa história. Tem contexto. Mas a história e o clima explicam metade. A outra metade é cultura e dinheiro. E aqui onde fica interessante de verdade. Primeiro, a economia de mão de obra. Nos Estados Unidos, mão de obra é cara e o material é barato. Então, toda a engenharia deles é para gastar o mínimo de gente possível, pré-fabricar tudo, chega pronto, encaixa rápido. Tanto que a maior parte das casas de lá sai de um punhado de construtoras gigantes, produzindo em massa, a mesma planta repetida em dezenas de estados. É casa feita quase igual a carro, na linha de montagem. Aqui no Brasil é o oposto. Mão de obra é mais acessível e o material pesado é que é barato. Some a isso uma coisa nossa, muito forte, a cultura da autoconstrução. Boa parte do brasileiro levanta a própria casa aos poucos, com um pedreiro que aprendeu na escola da vida. Pedra, areia, cimento e habilidade na mão. A casa cresce junto com a família. E a diferença mais importante de todas, que quase ninguém fala, o que a casa significa em cada país. Nos Estados Unidos, a casa é produto. O americano troca a casa de 5 em 5, 7 em 7 anos. A casa é tipo um carro. Serve por um tempo, ele vende e compra outra. Não precisa durar 100 anos, porque, cara, ele nem vai morar tanto tempo assim dela. No Brasil, a casa é um patrimônio. Você constrói para morar durante 30, 40 anos. Muitas vezes deixa para o filho. É a maior compra da sua vida. Ela não pode depreciar. Ela tem que durar e valorizar. Sabe qual a diferença? Lá se constrói para usar e trocar. Aqui se constrói para durar e passar por gerações. Dois objetivos diferentes que geram duas casas diferentes. E é por isso que o brasileiro olha para a casa de madeira e sente ela frágil, mesmo ela sendo certificada para aguentar ventos de 200 km por hora. Não é fragilidade de verdade, é na nossa cabeça. Isso só está na nossa cabeça, que foi feita para confiar no que é sólido e permanente. Ou seja, bateu, sentiu o tijolo, essa daqui é boa. Agora vamos botar na balança sem paixão o que cada uma ganha e o que cada uma perde. O que a casa americana tem a favor é que é rápida, muito rápida, mais barata no arranque, tem isolamento térmico e acústico excelente de fábrica, gera pouco entulho, é fácil de reformar. Abriu o drywall, passou um cabo novo, fechou. E é leve, o que barateia a fundação. O que a casa americana tem contra depende de uma indústria pesada para fornecer os componentes prontos. Precisa de manutenção séria contra umidades e praga. No nosso clima, isso pesa muito. Sem ar-condicionado central rodando para tirar a umidade, ela sofre. E cá para nós, ela é padronizada. Você escolhe ela dentro de um cardápio. Não faz a planta dos sonhos lá do zero. E a casa brasileira, o que tem a favor? É robusta, sólida, dá segurança estrutural de sobra. Aguenta o nosso clima quente e úmido melhor do que a madeira. Dura muito com pouca manutenção. Valoriza e aceita no mercado como patrimônio. É personalizável, cada projeto é único do jeito que o dono quer. Aliás, essa é uma das coisas que a gente faz melhor. Arquitetura e design de interiores criativos. A casa com jeito de casa própria, sua, seu jeitinho. E o que a casa brasileira tem em contra? É lenta, é trabalhosa, depende muito da habilidade do pedreiro, então um erro de mão de obra vira defeito na parede, gera bastante entulho e o arranque custa muito mais caro para você ver ele de pé. Ou seja, o início da obra você tem que dar uma gastada boa e demora mais um pouquinho. Repara numa coisa linda, a força de uma é a fraqueza da outra. A americana é veloz, mais frágil para o nosso clima. A nossa é lenta, mais sólida e feita para durar. Não existe a melhor no absoluto, existe a melhor para o contexto. E aqui entra uma coisa que eu ensino para o meu filho e que resume tudo. Eu chamo da lógica da massinha. Meu filho batia numa massinha com um martelinho de plástico, de leve, sem força, e não marcava nada na massinha. Quando ele botou potência no golpe, marcou de uma vez. A sua casa é a massinha e o nosso clima, o sol,
chuva, umidade, o tempo passando, é o martelo batendo nela todo dia por 40 anos. Escolheu o método por modinha, material fraco, decisão feita de leve, só para imitar o que é bonito no vídeo, é martelo de plástico. Não marca, não aguenta os golpes do nosso clima. Escolheu o método certo para o nosso contexto, material que aguenta a nossa umidade, projeto bem feito e execução fiscalizada. Isso é potência, isso marca a massinha e atravessa gerações. Não é sobre ser mais rápido. Rápido que não dura é fogo de palha. É sobre bater o golpe certo, de uma vez, do jeito que não sai mais. Então, se você está pensando em construir, leve esses 3 aprendizados no seu bolso. Número 1. Não copie a casa do outro país sem copiar o contexto deles. O método gringo funciona lá por causa do clima, da indústria e do jeito de vida deles. Bota ele no nosso chão, sem adaptar, é receita de dor de cabeça. Número 2. No Brasil, casa é patrimônio. Construa pensando em durar, valorizar e, se for o caso, deixar para seus filhos. Prazo de obra é importante, mas não vale trocar 40 anos de patrimônio por 6 meses de pressa. Número 3. Construção a seco não é vilã. Tem hora que ela é a escolha certa. Um segundo pavimento, uma ampliação, uma área de lazer, uma obra precisa de velocidade. Aço leve, por exemplo, aguenta melhor a nossa umidade do que a madeira. O segredo é usar cada método onde ele brilha. Que é no fundo o que os americanos fazem lá. Bloco embaixo, seco em cima, estratégia, não radicalismo. Casa boa não é a mais rápida nem a mais bonita no vídeo. É a certa para o lugar certo, para o clima, para a vida de quem vai morar nela. Então, bora resumir o papo. Com papo reto. A casa deles é rápida e leve porque é feita para o mundo deles. A nossa é sólida e duradoura porque é feita para o nosso mundo. Nenhuma das duas está errada. Cada um é filha da sua história, do seu clima e da sua cultura. Agora me conta aqui embaixo, depois desse vídeo, você faria a sua casa de tijolo ou toparia testar uma construção a seco? Comenta aqui que eu respondo, tá certo? E se você está pensando em construir e não quer errar, ter esse erro de milhões, clica aqui embaixo, tem um link, Guia da Construção Financiada com o engenheiro Aki Martins, e também tem várias dicas para construção financiada e para construção da sua casa própria, porque é para isso que eu existo. Se inscreve no canal, que aqui é obra sem enrolação e sem conversa de vendedor, tá certo? Forte abraço e tamo junto!